6 horas e 42 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o Procon do Amazonas vai ter um núcleo de apoio aos superendividados. A fim de renegociar os débitos, o local deve atender as pessoas que possuem débitos que comprometam mais de 30% da renda familiar. Uma reunião aconteceu ontem na sede da instituição para definir como vai ser realizado esse atendimento. E é o que a gente vê agora. A reunião aconteceu no Procon Amazonas, que deve oferecer um núcleo de apoio aos superendividados a partir do mês de maio. A Federação Brasileira dos Bancos também participou do encontro. Ele tem um cunho muito mais social, porque o Procon tem o hábito de tratar as lesões a direito de relação de consumo. E o que nós estamos falando aqui não é isso, né? Nós estamos falando de capacidade de pagamento do consumidor que tomou um crédito e não conseguiu honrar seu compromisso. Então, o tratamento tem que ser outro. Apesar de fugir um pouco do trabalho desenvolvido pelo Procon, que é de criar políticas públicas de proteção e orientação ao consumidor, a titular do órgão diz que a procura dos endividados é muito grande. Uma equipe multidisciplinar deve ser formada para atuar nesse núcleo. A ideia, além de ajudar as pessoas a eliminarem as dívidas, é fazer com que não criem novos débitos. O acompanhamento desse consumidor é necessário para que ele não reincida, para que ele não faça um acordo hoje e volte a dever amanhã. A Secretaria Executiva do Procon ontem começou essa discussão da implantação do núcleo de apoio aos superendividados aqui na capital. O objetivo é auxiliar os consumidores superendividados, orientando e promovendo a renegociação das dívidas com seus credores e que, para isso, contará com uma equipe composta com profissionais de diferentes áreas do conhecimento, como a psicologia, contadoria e também o setor jurídico. Para explicar melhor como irá funcionar esse núcleo, a gente está recebendo aqui no Manhã no Ar Roseli Fernandes, que é secretária Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Manhã no Ar. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom dia a todos. Essa é uma notícia que interessa muita gente, porque quase todo mundo tem uma dívida, né? Inclusive, teve uma pesquisa recente do Banco Central que aponta que no Amazonas houve um crescimento de 5,5% na taxa de inadimplentes, que já seriam as pessoas que não conseguem mais pagar as suas dívidas. Identificando esse ponto específico do nosso estado, foi que surgiu essa ideia de criar um núcleo. Isso, exatamente. Levando em consideração a parte da região norte, sendo a primeira, de acordo com dados da FEComércio, de que tem o maior índice de superendividados, de famílias superendividadas, porque o endividado é a família, né? Aí acompanha a família sente, não é? Então, nós temos aí, de acordo com dados, mais de 9 milhões de pessoas superendividadas, de acordo com dados da FEComércio, na região norte. E na questão do estado do Amazonas é com relação justamente também à inadimplência, com relação a nomes restritos, né, no Serasa, no SPC. Então, partindo dessa premissa, partindo também do novo momento em que os órgãos de defesa do consumidor se encontram, esse divisor de águas, como eram as reclamações antes e como está as reclamações agora, e pelos números registrados dentro do Procon do Estado, com relação ao superendividamento, porque a maioria das reclamações que chegam, uma das maiorias, né, das maiores reclamações que chega dentro do Procon do Estado é com relação à renegociação de dívida. Então eu não posso simplesmente falar, não é lesão ao direito, fecha a porta e vai embora, não posso, não é? Então, até mesmo pela própria dificuldade que o consumidor tem de chegar até um gerente, porque as dívidas maiores, o comprometimento desse cidadão sempre está relacionado a financiamento e consignados. Não é? Eu não posso nunca dizer, o superendividado é característica daquele contra-cheque, não é, do salário que está comprometido mais que 30%. Porque o que chega no Procon do Estado não é apenas o comprometimento daquele salário, mas tem todo um círculo por trás que está sendo afetado. É isso que eu ia lhe perguntar, quando é que a gente se torna um super endividado? Quando você deixa de ser um endividado e entra o super na frente? Quando você não consegue mais saldar o seu financiamento, o seu consignado. Quando a pessoa vai fazendo consignados em cima de consignado para ir tentando liquidar um para trás, e isso nunca acaba.
Nunca acaba, não é? E o crédito tá de uma forma muito escrachada. Então, hoje em dia, nós temos essas instituições financeiras, no caso não de bancos, mas como Crefisa, Agiplan, que são, assim, escrachadas e que te oferecem créditos, mesmo com nome indevido, tá vendo, sem consulta de restrição, e tá vendo que a pessoa já está endividada. Não é? Então, partindo já para um superendividamento. Então, essa procura desvairada, esse crédito desvairado, que eu digo sempre nas reuniões nacionais, esse crédito desvairado que coloca nas mãos do cidadão, faz com que também seja um superendividamento lá na frente. São 9 milhões de superendividados, levando em consideração as características regionais aqui no Amazonas. O que a senhora acredita que pesa para que o amazonense se comprometa tanto o rendimento familiar? Olha, é a básica fundamental, o que eu sempre digo, a base é a questão do orçamento, é a questão do planejamento. Hoje em dia, a economia, isso não é segredo para ninguém. Nós temos as notícias em tempo real. Então, o que se percebe? Nós temos uma crise econômica, nós estamos passando por uma crise econômica, não é? E essa crise econômica, ela reflete no nosso bolso. Ela reflete no nosso bolso, ela não reflete só na questão da iniciativa privada, mas ela reflete para o ente civil, para a pessoa física. Não é só para a pessoa privada, né? Para a entidade privada, mas ela reflete. Então, o que está faltando? Está faltando um planejamento, não é? Está faltando um orçamento. Então, eu digo sempre nas questões de educação financeira, quando a gente vai falar sobre educação financeira, que é interessante que você tenha um diagnóstico do que está acontecendo, que você respeite as diferenças. O meu padrão de vida é um, o padrão de vida da pessoa que está do lado é outra, e cada qual, respeitando as diferenças, seguir o padrão de vida de cada um. Não é? E aí você vai ter você vai poder sonhar aquele sonho imaterial, tipo, eu quero ser feliz, eu quero a paz. Você vai ter aquele sonho material, que eu quero comprar a minha tão sonhada casa própria. Então, você tem que planejar para daqui a tantos anos, a tantos meses. Você tem que ter esse planejamento para você poder orçar, para você pesquisar e depois poupar e saber, não, eu preciso poupar X todo mês. Mas tudo isso tem que ter planejamento. Quem não se planejou e agora já está nesse perfil de super endividado, acompanhando a entrevista em casa, quer saber do núcleo. O núcleo já existe? Em que processo está? Ele pode ser criado? Qual é a etapa de discussão que a gente está? Bom, nós começamos as tratativas ontem. Nós conseguimos, não é? Nós trabalhamos em parceria. Então, ninguém faz nada sozinho hoje. Então, nós conseguimos trazer para dentro da minuta da portaria, porque o núcleo vai ser criado por meio de uma portaria. Então, nós conseguimos trazer a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, não é? Então, isso é um ganho assim imensurável. Por quê? Porque eu vou trazer para dentro do núcleo as instituições. Então, nós temos 2 núcleos a nível de Brasil. Nós temos um que está fazendo muito sucesso, mas ele não conta com uma equipe multidisciplinar, que é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não é? A doutora Patrícia Cardoso, ela leva o núcleo com muita maestria, não é? Fazendo todo aquele diagnóstico, tendo todo aquele interrogatório, não é? Que tem que ter para que a gente possa tratar, não é? O superendividado. E nós temos um outro núcleo, só que é de PROCON. Porém, o que está acontecendo com esse núcleo que nós temos, o outro núcleo, está tendo, que é até em Recife, Pernambuco, está tendo a dificuldade de chegar numa margem de renegociação
boa para o caiba no consumidor, bolso desse que consumidor. caiba no bolso do consumidor. No caso, E precisa da portaria para que... Precisa, e é justamente porque não foi feito a várias mãos, não trouxe as instituições. Então, eu quero trazer as instituições, a FEBRABAN como parceira, para que a gente possa aí ter uma margem de lucro melhor, uma margem de renegociação, aliás, melhor. Então, esse núcleo, a portaria já está minutada. Ontem o doutor Evandro Zuliani passou a tarde conosco, ele já levou a portaria e nós já estabelecemos alguns procedimentos, como a gente pode atuar no núcleo, melhorar no núcleo. A gente, inclusive, preparou uma arte aqui com alguns desses serviços que vão poder ser oferecidos pelo núcleo, né? Um dos serviços é a negociação de dívidas, que por isso a importância de ter a Federação dos Bancos, para que eles possam facilitar essa negociação, fazer uma parcela que caiba com uma taxa de juros reduzida, porque vai haver ali o interesse da pessoa endividada em negociar. Outro ponto é informação e educação dos consumidores. Isso é muito importante. Vai ser oferecido dentro do núcleo? Dentro do núcleo, justamente a parte de educação financeira. Para você sair dessa dívida e não entrar em outra. Exatamente, porque o núcleo é o que a gente estava sempre batendo ontem, colocando ontem na reunião. O núcleo não é um atendimento qualquer de renegociação de dívida. O núcleo, ele passa a ser um tratamento. Eu preciso tratar. Então, é diferente daquele atendimento em série. Eu preciso de um tratamento. Por quê? Porque ele vai ter que ser curado. Não adianta eu fazer apenas uma renegociação de dívida se o efeito vai ser paliativo. Eu preciso de um efeito curativo para que o cidadão não volte de novo a entrar no superendividamento. E aí, nesse ponto aí, que é o do informação e educação dos consumidores, a gente já entra no outro ponto, que vai ser o ponto de orientar o planejamento financeiro dos consumidores. A partir do momento que você tem esse diagnóstico, você se reconhece como comprador compulsivo, como alguém que não consegue organizar sozinho suas finanças, aí inicia-se essa outra fase, que é a fase de planejamento para os próximos anos, para que a família toda possa participar. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção é o quarto ponto desse núcleo, acompanhamento psicológico. A gente não noticia suicídios, mas muitas pessoas tiram a vida quando se vem no meio de uma dívida que não consegue mais pagar. E esse acompanhamento, ele é essencial nesse processo de recuperação do endividado, né? É verdade. Para você ter uma ideia, Adriana, lá no PROCON, nós recebemos pessoas constrangidas de expor o que está acontecendo, porque ele está sofrendo sozinho, porque a família não sabe, os filhos não sabem, a esposa não sabe, ou então vice-versa, entendeu? Então ele está sofrendo sozinho, ele precisa desse acompanhamento. Não é? E para isso nós temos que ter um psicólogo, uma psicóloga ali para poder dar essa força, dar esse apoio. E outra, quando eu estive no Rio de Janeiro com a doutora Patrícia, fazendo as tratativas com relação ao núcleo de lá, nós percebemos, eu fui testemunha, porque eu vi uma senhora que estava já há 14 meses sendo tratada. Ou tipo assim, ela conseguiu renegociar a dívida com várias instituições bancárias e aí mas todo mês ela ia para verificar, para que o técnico ali na hora, não, tá aqui, olha, ela está conseguindo, ela saiu do superendividamento, mas ela continua indo justamente para que ela não caia de novo. E a dívida, ela tira o sono, tira o humor, tira a qualidade de vida, tira a saúde, por isso é importante todos esses acompanhamentos. A gente deve ter esse núcleo funcionando já com uma realidade aqui no Amazonas em quanto tempo? Bom, vamos lá, né? Pra pergunta prática, né? A pergunta que não quer calar, não é? Mas assim, começamos ontem as tratativas, não é? Daqui um mês nós vamos estar apresentando o nosso procedimento de trabalho para as instituições bancárias, junto com a FEBRABAN, aqui, então daqui mais ou menos um mês, para que depois nós possamos assinar e inaugurar um núcleo que eu creio que, se tudo der certo, eu acho que em maio a gente já tem aí o nosso núcleo inaugurado. Mês do trabalhador, pode ser um presente para os trabalhadores, pode ser um presente, né? Também. A gente vai ficar na torcida para que tudo dê certo, para que esse núcleo exista, mas enquanto isso, gostaria que a senhora deixasse alguma recomendação para quem está em casa, enquanto o núcleo não existe, de que forma pode buscar um auxílio,
uma orientação? É muito interessante que a pessoa procure o PROCON do Estado, né? Procure. O PROCON, ele é um órgão do governo do Estado e ele é justamente para... eu digo sempre que... Qual é a função? A função é justamente orientar o cidadão, né? E resolver aquele conflito que ele está passando. Então, procure o PROCON do Estado, Governo do Estado. Nós estamos aqui na André Araújo, 1500, em frente ao INPA, não é? E nós atendemos das 8 às 14 horas. Então, é interessante que o consumidor que verifica que já está naquela questão de endividamento e que já acende um sinalzinho lá, porque tem pessoas que chegam no PROCON com 5, 20 consignados, mais 5 financiamentos, ou seja, o contra-cheque está todo comprometido e ainda tem por trás. Então, é muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Então, quando verificar que está endividado, procure o PROCON para que a gente possa aí chamar a instituição financeira e verificar uma margem melhor para a gente poder aí renegociar a dívida. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço. A gente fica torcendo para que esse núcleo seja aprovado. Recebi a Roseli Fernandes, que é a secretária executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor do PROCON Amazonas. E agora, você que está acompanhando o Manhã no Ar, começou a acompanhar nesse momento, agora são 6h59, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Ajudante de pedreiro é preso depois de abusar e engravidar a própria filha de 15 anos. Os abusos aconteciam há pelo menos 2 anos. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso e agora procura um lar para os irmãos da menina. Polícia apresenta a quadrilha acusada de latrocínio do promotor de justiça Paulo Henrique de Carvalho. Ele foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Flores, no dia 20 de janeiro. 3 pessoas foram presas e o quarto envolvido está internado no Hospital 28 de Agosto, depois de trocar tiros com a polícia. Em meio a críticas ao governo pela retirada do subsídio do transporte coletivo, o prefeito anunciou que deve se licenciar em abril do Executivo Municipal para tratar da saúde. Platini Soares e Cabo Maciel retiram a assinatura de processo que solicitava a instauração de uma CPI para investigar desvios de dinheiro na Agência de Fomento do Estado. E o processo é arquivado na Assembleia Legislativa. Para a oposição, os deputados teriam sido coagidos pelo governo. Detran inicia a ação de conscientização de condutores durante o período de carnaval. A campanha deve levar gente fantasiada de acidentado para educar motoristas. Além da campanha nos blocos, bandas de rua e sambódromo, o órgão vai realizar operações permanentes da lei seca em todas as zonas da cidade. E ainda hoje tem interação ao vivo com a Rádio A Crítica e um dos assuntos é bem polêmico. O STF admite a possibilidade de indenizar presos por presídios superlotados, por agressões psicológicas que eles possam sofrer dentro das unidades prisionais. O que você acha disso? A gente vai discutir daqui a pouquinho. Não saia daí.